o único juiz do TRF4 Tribunal Regional Federal da 4ª Região a votar pela abertura de processo disciplinar contra Sergio Moro, sob a alegação de índole política, foi filiado ao PT por quase 20 anos. Autor do voto contra Moro e principal crítico da Lava Jato no TRF4, o magistrado Rogério Favretto ocupou cargos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e em outras administrações petistas antes de ingressar no tribunal. Seu posicionamento contra o juiz da Lava Jato ocorreu no processo em que se discutia a conduta de Moro de tornar públicas as gravações de telefonemas de Lula com a ex-presidente Dilma Rousseff. Favretto entrou no PT em dezembro de 1991, segundo dados fornecidos à Folha pelo TSE Tribunal Superior Eleitoral. Questionado pela reportagem, o magistrado afirma que se desfiliou em 2010, antes de virar juiz. Sua mãe e uma de suas irmãs também foram filiadas à sigla. Hoje, ele é um dos relatores de processos cíveis da Lava Jato na Corte de Porto Alegre, responsável por rever as decisões da primeira instância de Curitiba. O tribunal ainda não analisou o mérito de nenhum deles, que tramitam de forma mais lenta que os criminais. Como atua na área civil do TRF4, Favretto não julgará o recurso apresentado por Lula no processo criminal relativo ao triplex de Guarujá, São Paulo. Gaúcho de Tapejara, o juiz tem se colocado como voz dissonante a respeito da operação na corte. Ao contrário do relator dos processos criminais, João Pedro Gebran Neto, que exalta os efeitos da operação, Favretto é crítico, em decisões e declarações, aos procedimentos adotados pela Força-Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba e por Moro. Passou a defender que um magistrado não pode se contaminar pela opinião pública ou ter medo de ser contramajoritário. Vejo muitos colegas em todas as áreas, especialmente no Ministério Público, mas também na magistratura, muitos seduzidos porque vai ter uma divulgação, vai ter uma visibilidade e isso vai contaminar a credibilidade da sua decisão, disse a Folha. Era advogado antes de ser nomeado por Dilma Rousseff ao TRF, em 2011, escolhido em lista tríplice. Chegou a trabalhar em um escritório de advocacia sindical nos anos 1980, com José Fortunati, que foi prefeito da capital, 2010 a 16. Hoje no PDT, Fortunati era filiado ao PT. Depois, Favretto foi procurador-geral da capital em 3 gestões petistas. Em 2005, ingressou na Casa Civil do governo Lula. De 2007 a 2010, foi secretário da Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça, comandado por Tarso Genro, de quem foi procurador-geral em sua gestão na Prefeitura de Porto Alegre. Em seu discurso de posse no TRF4, descreveu Fortunati e Genro como amigos. Favretto afirma que não tem envolvimento com política partidária atualmente e seria o primeiro a se dar por suspeito caso julgue o caso de alguém com quem tenha relação pessoal. Habilidade política. Uma de suas decisões de repercussão relativas à Lava Jato é de agosto. O tribunal decidiu manter bens da Odebrecht bloqueados em julgamento ligado ao acordo de leniência, espécie de delação de empresas da empreiteira, negociado com os procuradores. Favretto seguiu a decisão dos colegas, mas apresentou um voto separado recheado de críticas à força-tarefa e à campanha das 10 medidas contra a corrupção. Esse apressado pacote de medidas, mais atento aos deleites e vaidades de alguns representantes do Ministério Público Federal, não evoluiu sequer nas medidas que se faziam necessárias e adequadas, permitindo até retrocesso em outros movimentos legislativos, face à inoportunidade e falta de habilidade política na sua condução, disse no voto. Indagado, exemplifica que um desses retrocessos é a discussão da lei de abuso de autoridade. Mas seu voto que mais atraiu atenção é de setembro do ano passado, quando 19 advogados entraram com pedido de abertura de processo disciplinar contra Moro pela divulgação do áudio de conversas entre Lula e Dilma Rousseff. Favretto foi o único dos 14 juízes que se posicionou favorável à medida. Disse que o juiz teria sido influenciado por fatores externos. São conhecidas as participações do magistrado em eventos públicos liderados pelo senhor João Doria Júnior, atual candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB e opositor notável ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff, argumentou.
Procurado pela reportagem, Moro informou que não iria se manifestar. A força-tarefa da Lava Jato afirmou que não iria comentar as opiniões de Favaretto e reconhece a legitimidade de visões eventualmente divergentes, ainda que delas possa discordar. Sobre as campanhas das 10 medidas contra a corrupção, apontou que ela apresentou o maior pacote anticorrupção da história brasileira e dedicou esmerados esforços para que as propostas fossem conhecidas, debatidas, aperfeiçoadas e aprovadas. Impedimento. Rogério Favaretto afirma que nunca atuou diretamente com os ex-presidentes Lula e Dilma, por isso não havia impedimento para que julgasse o caso de Moro. Não tenho nenhuma intimidade. Os poucos contatos que tive foram despachos formais, disse. Nunca ocupei cargos de confiança diretos deles. Não havia nenhum impedimento, estava apreciando a questão do magistrado. Apenas indiquei que havia elementos que justificavam a abertura de um processo disciplinar. Favaretto tem defendido cautela em relação a posicionamentos do próprio tribunal, como a prisão após decisão de segunda instância. A prática é aplicada pela turma que analisa ações penais da Lava Jato desde antes de determinação do STF neste sentido. Desde que haja motivos que fundamentem, o juiz pode determinar a prisão. Como regra, temo muito pelo risco de injustiças, de nós estarmos decidindo hoje por um clamor popular ou clamor social, de parte da mídia, afirmou. Para ele, o juiz deve evitar ser contaminado por opinião externa. O magistrado disse que uma inovação positiva da Lava Jato é um viés que ataca os corruptores pela primeira vez, mas tem ressalvas. O que me preocupa é que está parecendo que o judiciário deve ser o grande órgão responsável pelo combate à corrupção. Esse não é o papel do judiciário. O papel do judiciário é julgar os casos concretamente, com as provas, com a lei, com a Constituição. É preciso compreender o limite da nossa atuação. Pode extrapolar o processo, afirmou. O presidente do TRF4, Thompson Flores, já defendeu que processos da Lava Jato, como o do Triplex, devam ser julgados antes do período eleitoral. Questionado sobre as declarações, Favaretto informou que não comentaria a fala do colega, mas se posicionou sobre o tema. Eu acho que, particularmente, em nenhum processo devemos ter nenhuma vinculação externa sob pena de a gente prejudicar a sua tramitação, o seu fluxo e a qualidade da decisão, disse. Lembrando que ano que vem tem eleições e que não podemos eleger nenhum político, citado na Operação Lava Jato, temos que limpar esse país, com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho e se inscreva no canal. Abraços a todos, e que Deus abençoe. O único